Dali gurizada, Biblicamente Podcast, episódio número 5 da nossa série de Cristologia. Hoje a gente vai falar sobre a morte de Jesus, a promessa, o que as escrituras vinham prometendo e o que elas relataram. Zeca, prazer mais uma vez estar aqui gravando. Sim, sempre um prazer inenarrável, né? Inenarrável. Boa noite pra ti, Jadeco. Boa noite, meu povo. Pra nós é noite, né? Não sei que horas você tá vendo, ouvindo, assistindo aí o podcast. Sei que é chato e a gente fala isso, pelo menos nesses primeiros 5 episódios a gente falou, mas vamos repetir hoje. A gente está muito feliz de estar aqui fazendo o que a gente está fazendo. Não está fazendo por obrigação, constrangimento ou vontade de aparecer, não. A gente está fazendo para que a Bíblia, a palavra de Deus, ganhe o lugar de destaque, o lugar de evidência na nossa vida de fé, enquanto crentes. Fazendo aí um recapitular, né? Capítulo 1, no episódio 1, a gente falou sobre João, capítulo 1, que fala do verbo, o princípio era o verbo. No episódio 2, nós falamos sobre as promessas do Velho Testamento e tudo aquilo que se cumpriu na vida de Jesus. A gente leu alguns trechos também do Evangelho de João. No episódio 3, nós falamos sobre a importância da Cristologia para a igreja do primeiro século. Então a gente foi para a primeira carta de João, demos uma boa garimpada lá. No último, que é o 4, a gente falou sobre as obras de Jesus, os milagres, os sinais, as coisas que Jesus fez e como essas coisas comprovam a divindade de Jesus, né? A divindade, ou seja, o fato dele verdadeiramente ser o Cristo. E hoje a gente quer falar sobre a morte de Jesus e como os acontecimentos da morte de Jesus estão diretamente ligados também a profecias. E como isso mostra, de uma vez por todas, se tu ainda não entendeu no episódio 1, 2, 3 e 4, quem sabe no 5 tu entenda. Cara, Jesus é mais do que um homem, Jesus é mais do que só um profeta, Jesus é mais do que um mártir ou, como o Jader gosta de falar, um agitador social. Cara, Jesus é o Cristo. O Jesus que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, começou o ministério em Cafarnaum, ele é o Cristo de Deus, ele é o Messias que o povo de Israel aguardava, que a gente já viu isso também. E hoje, cara, tem muita coisa legal, então pega a tua Bíblia, senta na ponta da mesa com a gente e vamos embora ver o que a morte de Jesus tem para nos ensinar. Boa. Enquanto tu pega a tua Bíblia, teu café, onde estão esses episódios aí? Estão em 2 lugares. Spotify, tá? A parte de podcast é de graça, então tu pode baixar, se tu não tem internet móvel para escutar no ônibus, no carro ali, conectar no Bluetooth e escutando enquanto dirige, enfim. Tem o YouTube também, então tem todos os episódios ali, os vídeos da nossa série de Cristologia e os futuros conteúdos também a gente vai postando ali todas as nossas séries. Segue a gente no Instagram, lá tem conteúdo exclusivo. A gente começou um novo produto no dia que a gente tá gravando o episódio 5, chamado Biblicamente, que são reels ali, vídeos curtos, e alguns versículos que às vezes o pessoal interpreta mal, então depois vai estar tudo na descrição do vídeo aí, os arrobas, os links. Então, pegou teu café, tua Bíblia aí, vamos começar mais um episódio, e qualquer coisa comenta, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e manda pro teu amigo aí, que fica moscando na internet o dia todo. E é bom também já aproveitar esse momento inóspito para te inscrever, né? Se inscreve. Fazer a inscrição aqui no canal, se quiser se tornar membro, ofertar. Não, acho que nem tem o botão, mas se quiser ofertar, faz o Pix pros guri, ajuda aí e vamos embora. Jadeco, a morte de Jesus, tá? Uhum. Vamos lembrar o pessoal também que eu tô com a King James, tu tá com a João Ferreira de Almeida. A gente vai transitando nessas 2 versões para clarear a ideia. Pega a tua Bíblia e pode ser a versão que for, se tiver diferente é uma questão de versão. A gente não está aqui inventando o texto, a gente não está lendo o texto fora de contexto, não. A gente vai fazer leituras bem extensas, queira Deus que esse episódio
tenha menos de 2 horas, mas vamos embora, vamos junto. Lê para nós, Jader, por favor, então. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler primeiro do 13 ao 27. E aí depois, Deus vai dar graça e a gente vai seguindo o caminho da Escritura aí. Bora lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhes perguntou: O que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Cara, olha que massa. Então, a gente tem nesse texto já o Jesus ressurreto falando com 2 discípulos que deveriam conhecê-lo. O texto deixa claro que eles não puderam reconhecê-lo por algum motivo que a gente não sabe, mas eles tinham essa relação a ponto, deveriam conhecê-lo. Não conheceram, não reconheceram Jesus ressurreto por algum motivo. E a gente, cara, esse texto do verso 27 para mim é demais, assim. É como dizer que a Bíblia estava lendo a própria Bíblia para os 2 caras ali. É o Cristo iniciando por Moisés, ou seja, quando fala por Moisés, está falando do Pentateuco, está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou os 5 primeiros do Velho Testamento. Jesus começa por lá, talvez pelo Gênesis. Olha, quando Deus disse haja luz, eu acendi a luz. E ele vai discorrendo e ele passa por todos os profetas, diz o texto, ele certamente passa pelos salmos, pelos livros de sabedoria. Isso é muito louco a gente pensar. Imagina que pregação foi essa. Bah. Cara, se tu pega um cara já bom de Bíblia, é muito legal tu ver uma coisa dessa. Quando a gente lê o relato, né, de Estevão, Sim. Poxa vida, a pregação de Estevão é muito louca, cara, e é só Estevão. Sim. Imagina Jesus apresentando Cristologia para esses 2 caras. Que loucura. Isso é muito interessante, assim. O que será que Jesus falou para esses caras? E é mais ou menos sobre isso que a gente quer trocar ideia, né? A gente, óbvio, o texto não diz quais foram os textos que Jesus usou. A gente pode ter uma vaga ideia usando o quê? Usando o próprio Novo Testamento. O Novo Testamento ele vai apontar principalmente para 2 textos, que é o Salmo 22 e também Isaías 53. Muito provavelmente Jesus passou por esses textos, mas existem alguns outros, e a gente quer, de repente, trocar essa ideia. Uma coisa que
E me chama também a atenção nesse mesmo versículo que tu comentou, e no 25, que eu vou ler aqui de novo, e diz assim: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Né? E no 27 ele vai falar: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Uhum. É sempre válido a gente comentar que para eles na época, todas as escrituras é o que hoje para nós é o Velho Testamento. Uhum. Mas o que Jesus adverte para eles nesse tempo e adverte para a gente, desculpa pessoal, a saúde está difícil hoje, mas o que Jesus adverte desde esse tempo e nos adverte hoje é necessário ver a Bíblia como um todo. Não tem como a gente entender o Evangelho, não só a cristologia, mas o Evangelho como um todo, pegando recortes. A gente já comentou e é válido sempre ressaltar. Existe um costume, principalmente pós-moderno, de pegar recortes da Bíblia. A parte de não julgueis, Deus é amor, Deus amou o mundo de tal maneira. Não julgueis de novo. Não julgueis de novo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo posso naquele que me fortalece. Não julgueis. Exato. E excluir o restante da Bíblia. O mesmo Novo Testamento que diz que Deus é amor é o mesmo Novo Testamento que ele é fogo consumidor. Sim. E que ele é santo. Ainda que a gente não tenha que separar o novo do velho. Então, a gente quando lê a palavra, a gente não pode enviesar a nossa visão. E é o que Jesus fala para eles. Cara, qual a dificuldade que vocês têm em crer em toda a Escritura? Desde Moisés, lá do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, até os profetas, dá testemunho de mim. Fala do Evangelho. Né? Paulo vai falar que Deus expôs o Evangelho para Abraão. Sim. Né? Então o Evangelho não começou depois na página branca da tua Bíblia entre o Velho e o Novo. Sim. Ele começou antes do haja luz. Né? Isso é um recado. Isso é um recado muito importante pra gente. Sempre ver a Bíblia como um todo. Cara, isso a gente está batendo desde o começo nessa tecla e muito provavelmente a gente vai bater ainda por muitos episódios. O princípio hermenêutico básico, o princípio exegético básico, ou seja, a forma correta de ler a Bíblia, a forma correta de interpretar é a seguinte: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, o Novo Testamento vai ser a interpretação do Velho, o Velho Testamento vai também interpretar o Novo, vai também trazer clareza. Uma coisa traz clareza à outra, né? Sim. Enquanto tu falava, eu lembrei de um texto, não lembro a referência, mas está na Bíblia. Dá um Google aí, irmão. Glória a Deus pela tua vida. Dá um Google. Jesus fala para os fariseus, né? Vocês buscam nas Escrituras descobrir o caminho da vida eterna. Vocês buscam ter nas Escrituras a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Cara, Jesus, o que ele falou, o que tu ressaltou, o que ele disse aqui para os 2 discípulos, ele já tinha cantado essa pedra para os fariseus, né? Sim. Vocês buscam vida eterna na Escritura, mas só um pouquinho. Ela fala de mim. A Escritura fala de mim. Então, é muito precioso. Primeiro episódio, se eu não me engano, uma menina comentou lá no Instagram sobre a dificuldade que ela tem de ler o Velho Testamento. Cara, realmente é difícil, mas depois que a gente aprende a ler o Velho Testamento, aprende a fazer as conexões certas, separar o tipo de escrita, o tipo de pensamento, entender que o Pentateuco a gente vai ter que ler de uma forma diferente do que ler o livro histórico. O livro histórico a gente vai ter que ler de outra forma os textos proféticos. E ainda tem um outro jeito de ler, que são os livros de sabedoria. Quando a gente consegue separar essas coisas e ler da forma adequada cada coisa, cara, é só ganho, entende? A gente ganha muito em capacidade de compreender o Novo Testamento.
É o que a gente vai ver no livro de Hebreus. Uhum. Né? Então, no livro de Hebreus a gente tem um cara que muito provavelmente seja um judeu, escrevendo também ao povo judeu, só que ele está fazendo o quê? Ele está lendo a Bíblia, que para eles era o Velho Testamento, ele está lendo essa Bíblia e ele está agora comentando, ele está agora traduzindo, ele está trazendo clareza. Então ele vai falar sobre os gestos cerimoniais, ele vai falar sobre as coisas que Moisés fazia no tabernáculo, ele vai dizer, olha, aconteceu por isso. Uhum. Isso simbolizava aquilo. O que Moisés fez é um apontamento daquilo que Jesus fez. Ele traz obras maiores, ele fez coisas melhores, ele tem coisas melhores para nós. Então, a gente até nem vai entrar em Hebreus hoje por isso. Uhum. Porque a gente vai falar muito de Hebreus quando a gente for falar sobre salvação. Sim. Hoje, o que a gente quer é tratar da morte de Jesus e como a morte de Jesus se conecta com a cristologia. Como a morte de Jesus prova, de novo, se o episódio 1, 2, 3 e 4 não foi suficiente para te convencer de que Jesus é o Cristo, o 5 talvez seja a cereja do bolo. A morte de Jesus ela é cristológica. Na morte existem profecias ligadas que, cara, é impossível cumprir se tu não for o Cristo. Uhum. É impossível acontecer do jeito que aconteceu. Sim. Se não fosse algo de Deus. Então, a gente vai fazer esse caminho aí. Cara, se de maneira bem sucinta, se tu pudesse dar algumas dicas para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo absorver melhor o Velho Testamento, assim, jogo rápido, o que tu indicaria, assim, se tu tivesse 30 segundos para dar umas dicas pro pessoal? Primeiro de tudo, versão bíblica. Então a gente precisa aprender dentro do nosso nível de leitura, e cada um vai ter o seu nível de leitura. Uhum. Foi tu que mandou o meme do cara que lia o leitor mais rápido do mundo, ou eu te mandei? Tu me mandou. O cara disse que lê 200 páginas em 5 segundos, aí ele faz assim no vídeo. Cara, mas cada um tem um nível de leitura, né? Tirando esse cara do meme, cada um tem o seu nível de leitura. Então, escolher, eu acho que o chave é isso, tá? A chave é essa. Escolher uma versão bíblica que se adeque ao teu tipo de leitura. Se tu é o cara de leitura mais rebuscada, vai na Almeida que tu vai bem. Sim. Se tu é o cara mais limitado, King James, NVI, a gente tem a própria NAA, que também é Almeida, NVT é uma versão também muito boa, NTLH, a gente não particularmente não gosta muito, mas, cara, pode funcionar para ti, pode ser legal, tu só tem que ler com certo cuidado, tá? Algumas coisas tu vai perceber na leitura que tá estranho, aí tu vai em outra versão e confere. Segundo, é fazer essa divisão. Entender o que é livro histórico, o que é livro poético, de sabedoria, e o que é livro profético. O histórico está contando uma história, a sabedoria muitas vezes vai usar alegorias. Uhum. Cara, o profeta ele vai falar de coisas que ele está vendo lá na frente, mas ele está falando com a linguagem dele. Sim. A gente vai ver muito isso em Isaías, quando ele está falando de coisas que são muito mais elevadas do que o nível de compreensão dele, só que ele verbaliza conforme a linguagem dele. Sim. Alguns, né, vão falar até da visão que Ezequiel tem, dizendo que Ezequiel viu um OVNI. Quando tu lê lá em Ezequiel 1, 2, cara, a visão que ele tem é de um círculo cheio de olhos, com uma luz, e o troço gira para tudo que é lado. Se tu vai no YouTube, tem nego que vai desenhando a visão, e no final o que dá? É um OVNI. Cheio de olhos, rodando para tudo que é lado, se move sem virar para o lado. Mas por quê? Porque Ezequiel está descrevendo uma coisa que está além da capacidade dele. Então ele descreve com o que ele conhece. Ele descreve com o que ele tem. Partindo daí, um terceiro ponto, talvez, é tu ter um bom comentário bíblico. A gente falou sobre isso no episódio 4. Uhum. Cara, ter um bom comentário bíblico é bom. Ajuda muito. Uhum. Então tu tá lendo o Velho Testamento, ficou na dúvida, para a leitura, abre. Alguns comentários são por blocos, alguns são verso a verso. É um investimento, deve estar em torno de uns 300, 400, talvez até 500 pila, um bom comentário. Mas vale a pena, gente. Vale a pena ter. Parou a leitura, abre o comentário, vê o que o comentário vai dizer.
Se a tua Bíblia tiver estudo, olha, tenta ver se o cara que escreveu o estudo bíblico vai clarear a tua mente. Em última hipótese, pede ajuda, né? Pede ajuda pro irmão que entende um pouquinho mais, pede ajuda pro pastor. Eu acho que essas coisas vão ajudar. E sempre tem em mente o seguinte: o Velho Testamento não é completo em si mesmo. O Velho Testamento está sempre apontando para alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Eu gosto de um exemplo que ele, usando até um versículo de Hebreus, é feito, que o Velho Testamento, o livro de Hebreus, na verdade, ele tira o judeu que está olhando para uma sombra que está na parede. Ele está olhando para a parede e só vê a sombra. Né? E o livro de Hebreus parece que ele vem e coloca por trás do objeto, digamos assim, que está fazendo essa sombra, porque ele explica, porque a sombra, né, ela não tem profundidade, tu não vê cor, né, e aí quando tu vê o objeto, tu vê essas outras propriedades que uma sombra não mostra. Ela até dá uma noção, né? Dá uma silhueta. Dá uma silhueta, né? Mas o novo, ele vem trazer a profundidade, a cor, em mostrar, revelar, né, que é muito falado na linguagem bíblica. Traz clareza, né? Boa. Cara, voltando aqui para o nosso texto, então. O que vale a pena a gente observar? Várias coisas, tá? Eu acho que o primeiro ponto está aí no verso 17. Então ele, no caso Jesus, lhes questionou. Ele se aproxima desses dois discípulos e ele pergunta: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Cara, existia um sentimento de tristeza muito grande nesses dois caras e certamente na comunidade de Jesus, naqueles discípulos, naqueles 70 caras que operaram até milagres, né? A gente vai ver isso em Lucas 10. Eles expulsavam demônios, os demônios obedeciam, eles fizeram milagres, oraram e curaram gente. Cara, no mínimo nessas 70 pessoas aí, e nessas 70 estão inclusos os 12, havia um sentimento de tristeza muito grande. Por quê? Pelo que eles mesmos vão falar mais pra frente. Eles tinham uma expectativa, eles esperavam que Jesus, sendo o Messias, sendo o Cristo, eles esperavam tudo dele, menos a morte. Cara, a gente espera tudo desse cara, ele pode fazer tudo, ele como a gente já viu, né, no episódio anterior, ele dá ordem à natureza, ele dá ordem a enfermidades, ele dá ordem a demônios, ele cura cego de nascença, ele ressuscita mortos. Cara, nada segura esse cara, e de repente, de um dia para o outro, ele está numa cruz. E ele está lá agonizando, e ele morre lá. Ele morre lá. Então, existia um sentimento de tristeza muito grande para esses caras. O segundo ponto que eu acho que é legal a gente destacar está no verso 19, que é a imagem que esses dois discípulos, e talvez essa imagem representasse a visão de todo o grupo dos discípulos de Jesus, quem sabe a visão que o povo tinha de Jesus, e quem sabe ainda hoje representa a visão que muita gente tem. Então eles vão dizer no verso 19, Jesus pergunta para eles, né, quais os acontecimentos que eu não sei. E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e também diante de todo o povo. Aqui a gente já pega o gancho do episódio anterior. Nazareno, eles podem estar se referindo a duas coisas. Primeiro, o cara que veio de Nazaré. Pode ser, mas também eles podem estar usando a mesma expressão Nazareno que a gente viu no episódio anterior, que significa o desprezado, o desprezível, ou o cara que é separado e não o separado bom, o separado ruim, o que ninguém quer. Esse cara, então, as coisas que aconteceram ao Nazareno, ao desprezado. Segundo, que era varão profeta. Muita gente hoje ainda tem essa visão de Jesus. No próprio Alcorão, Jesus é citado como um profeta. Para muitas religiões, Jesus é um profeta. Qual a diferença do profeta para o Cristo? Profetas morrem, continuam mortos. O Cristo morreu e está aqui no texto falando com eles depois de ressuscitado. Só isso já é um aleluiamento em si.
Mas era a visão que eles tinham. Esses caras não entenderam a cristologia. Eles não entenderam o que a gente está tentando entender e dividir com vocês. Para eles, mesmo eles tendo presenciado paralítico andando, cego vendo, cego de nascença vendo, né? A gente falou no episódio anterior. Mesmo eles tendo ouvido falar que Jesus ressuscitou gente, que Jesus andou sobre as águas, que Jesus parou a tempestade, ainda assim, ele era um profeta na cabeça deles. Uhum. E talvez seja de muita gente. E aí eles vão dizer, um varão profeta poderoso em obras, ou seja, eles reconheciam as coisas que Jesus fez, tudo o que a gente conversou no episódio anterior. Um cara poderoso também em palavras, ou seja, os discursos que Cristo fez, todas as pregações, todas as mensagens que ele dividiu naquele tempo, marcaram a vida desses caras, e eles reconhecem que ele era poderoso diante de Deus e também diante do povo. O povo reconhecia essas coisas. Sim. Cara, isso dá uma visão bem clara da imagem que eles tinham de Jesus, que era um cara muito bom, um cara muito relevante, um cara muito poderoso, um cara que tinha um discurso muito bom, um cara que tinha obras muito boas, mas era um profeta. Eles ainda não entendiam Jesus como o Cristo, talvez eles não reconhecessem ou não entendessem. Como o próprio Jesus vai dizer, o texto que ressaltou, né, o 25, tolos de entendimento, lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam. Cara, eles não estavam crendo, eles não estavam ainda entendendo essas coisas. E é o que a gente precisa entender hoje, é o que a gente está tentando entender hoje, né? Sim, e o legal é que a maneira como Jesus usa para clarear é o que a gente falou antes, olhando toda a Escritura. Né? A gente viu no Isaías 42, no episódio 2, se eu não me engano, as duas faces do Cristo. O leão, guerreiro, forte, valente, que vai vir com espada, e o cordeiro, que vai mudo, né, como ovelha diante do seu tosqueador, né? Então, é muito dessa expectativa deles. Jesus precisou ali dar uma ajustada, uma amplificada. Olha, vocês estão tirando recortes. Ou talvez vocês nem ou deixaram de acreditar, ou ainda não tinham acreditado que eu sou o Cristo, por causa dessa visão enviesada. Né? Que é um problema que, repito, vem desde lá, e ainda hoje a gente sofre com esse tipo de coisa, talvez com outros tipos de ensino, talvez não com cristologia nem tanto, mas ainda tem, né? Pessoas que acreditam que Jesus é só um profeta. Mas esse problema de enviesamento ainda é um problema atual, sabe? De retirar esses recortes ou não atentar para a palavra de Deus como um todo. E é o motivo pelo qual a gente está gravando o Bíblica Lente, né? Isso. É o cara que pegou um texto fora do contexto e cria toda uma narrativa que não necessariamente tem a ver com o que o texto está dizendo. Né? Cara, e aí tem vários exemplos, e tem gente que cita versículo que nem existe na Bíblia, e a gente está acreditando, e a gente não está falando de youtuber, a gente não está falando de influenciador, a gente está falando de pastor em público, em púlpito de igreja local, citando coisas que a Bíblia não diz, e o povo está lá dizendo amém, aleluiado. Então falta um pouco essa bereanidade, né? Se é que existe essa palavra, falta esse sentimento bereano de ir para a Escritura, e cara, é o que a gente está tentando fazer aqui. É abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Boa. Depois até, Bíblica Lente é um tipo de conteúdo agora tá só no Instagram, ele tá exclusivo só pro Instagram, tá na descrição do nosso Instagram, depois tu dá uma olhadinha lá nos Reels que a gente já começou a soltar por lá. No verso 21, cara, vai ficar muito clara a expectativa que esses caras tinham e que talvez todo o povo tinha, todos os discípulos de Jesus tinham. No verso 21 vai dizer assim, ainda em Lucas 24, e nós acreditávamos que fosse ele, ou seja, o Jesus, o Nazareno, o varão profeta poderoso, nós acreditávamos que ele era quem havia de trazer a total redenção a Israel.
Essa era a expectativa. Esse cara vai livrar Israel do domínio do Império Romano. Esse cara vai livrar Israel de César, do tributo a César. Esse cara, Jesus, ele é o Messias prometido que vai restaurar o trono de Israel, que vai sentar de novo no trono de Davi, que vai resolver todos os nossos problemas. E Jesus não fez nada disso. Ao bem da verdade, ele traz total redenção. Mas não é sobre a nação de Israel. É sobre o seu rebanho, é sobre a sua igreja. E a sua igreja não é nacional, a sua igreja é universal. A sua igreja ela é composta por toda a tribo, raça, língua, povo e nação, como João vai dizer lá em Apocalipse. E esses dois eles estão tão frustrados que eles dizem, ainda no 21, mas hoje já é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Ou seja, não tem o que fazer. Se tinha alguma expectativa, era até hoje, é o terceiro dia. Agora, já tá 3 dias morto, já tá fedendo o corpo. Já era. Não tem mais o que fazer. E é interessante, cara, a gente ver essa visão deles, porque seguindo o texto, o verso 22 até o 24, a gente vai ver que eles vão dizer, né? Vamos ler. Diz assim: é verdade também que algumas mulheres, seguidoras conosco, nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele, Jesus, vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram também ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram ele. Quando a gente lê os evangelhos de Mateus e quando a gente lê o evangelho de João, a gente sabe que esses outros seguidores que eles falam são Pedro e João. Os dois, quando ouvem a notícia das mulheres, cara, largam em disparada. João ainda vai puxar a brasa pro assado dele e vai dizer: eu corri mais. O discípulo que Jesus amava, ó, largou da frente, deixou Pedrão para trás, chegou primeiro, entrou no túmulo. Pedro não entrou, Pedro fica do lado de fora. Mas João se coloca dentro do túmulo e diz: encontramos os panos, encontramos o lençol, mas o corpo não. Então, o que é interessante a gente perceber? Cara, nem esse testemunho foi o suficiente para... Caramba, vamos pensar no que pode estar acontecendo? O corpo de Jesus sumiu. Pode ter alguma coisa aí? Não, esses caras já tinham desistido, eles já estavam deixando Jerusalém, Sim. indo para Emaús, cara, acabou. Eles estavam... até tinham esquecido das palavras de Jesus, né? Jesus tinha dito: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, né? Do poder do Espírito. Então parece que Jesus também estava meio que... Eles estavam se distanciando, parece que Jesus estava ao mesmo tempo que caminhando, tipo, botando eles de volta, parando. Pessoal, o que a Escritura diz? Pessoal, vocês estão desligados, vocês estão lentos, vocês estão moscando aí. A gente vai ver textos, né, mais pra frente, onde o próprio Jesus, a gente vai ler textos do Velho Testamento falando sobre a morte de Jesus, mas a gente vai ler textos também dos Evangelhos, onde o próprio Jesus, cara, ele já estava sinalizando, ele já estava dizendo: gente, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu seja entregue, que eu morra, mas eu vou ressuscitar. Só que talvez, assim como os olhos desses caras estavam impedidos de ver Jesus, talvez nos momentos que Jesus fala essas coisas para os discípulos, os ouvidos deles estavam impedidos de compreender. Talvez eles ainda não tivessem a capacidade de compreensão de toda a obra de Deus. Talvez eles ainda estavam muito preocupados com a total redenção de Israel. E, cara, Jesus veio fazer muito mais. Cristo veio executar muito mais. A obra de Cristo ela é muito maior do que só restaurar a nação de Israel. Pode ser esse o caso. Pode vir daí, né? Sim, sim. Outro ponto que é legal, e a gente vai continuar na leitura do texto. Verso 25. É o texto que tu já leu, né? Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crerem em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, olha a pergunta que Jesus faz. Não era imprescindível, não era necessário, não era mister, não era extremamente urgente
que Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então Jesus está dizendo, tinha que acontecer. Uhum. Ele não está... Cara, a morte de Jesus não foi consequência do governo romano. Não, cara. Tinha que acontecer. Jesus está dizendo, era imprescindível que acontecesse assim. Sim. Não foi, como a gente já falou em outros episódios, Jesus não é o plano B de Deus. Ah, Deus cria o homem peca, Jesus chama o reserva. Deus chama o reserva, Jesus vai lá e resolve. Não, cara. Ele era o plano A desde o início e a morte dele, onde, quando e como aconteceu, era imprescindível. Sim. Era inegociável. É por isso que Jesus no Getsemane vai dizer, Pai, minha alma está aflita até a morte. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Aí parece que, baixa a poeira, o coração acalma e Jesus diz, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele reconhece. Tem um outro texto que ele vai dizer que é para esse momento que eu vim. Eu não vou ficar me esquivando, não. É para esse momento que eu vim. Sim. Cara, é imprescindível. Tem aí? João, no capítulo 12, versículo 27. Evangelho de João, capítulo 12, verso 27. Isso aí mesmo, cara. Tem um gurizinho bom. Entre uma tosse e uma definhada, a gente lembra de algum versículo. Dale. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. 27 e 28. Perfeito. Então, Jesus está dizendo, é para essa hora que eu vim, é imprescindível. É isso que ele está dizendo de novo para esses dois caras. Cara, aconteceu como tinha que acontecer. Ele não foi pego de surpresa. Judas chegou no Getsemane na hora que Jesus estava orando. Não. Tudo aconteceu como tinha que acontecer. Até as moedas, né? Que Jesus foi trocado, né? Sim, que Judas vendeu Jesus. Sim. A gente tem umas leituras bem loucas sobre isso, né? Cara, tem textos claros do Velho Testamento. Eu acho que não está na lista dos que a gente vai ler, mas dá um Google aí, irmão. Tem textos claros falando... E é interessante, cara, isso é legal demais. Quando a gente lê Jeremias, a gente vê que Jeremias compra um lugar chamado Campo do Oleiro. Por quanto que ele compra? Pelas 30 moedas. Existem textos que falam que o Messias seria vendido por quanto? Pelas 30 moedas. Por quanto Judas vende Jesus? Pelas 30 moedas. Quando Judas se arrepende, não. Quando ele tem remorso e ele quer desfazer o rolo que ele fez, ele volta lá para falar com os sacerdotes, ele devolve as 30 moedas e os caras dizem, não, essas moedas estão sujas de sangue, não pode voltar para o gasofilácio. O que eles fazem? Compram um campo. Que campo é esse? É o campo de Jeremias. E é Deus que manda Jeremias comprar, né? Sim. E, se eu não me engano, acho que na época que ele compra, Israel tá sitiada, Sim, tá exatamente. Destruída, assim, olha, tá Exatamente. pior. Então, cara, tudo aconteceu como deveria acontecer. Ninguém, de novo, ninguém pega Deus de calça curta. Ninguém pega Deus no contrapé, ninguém pega Deus de surpresa. Não tem como surpreender alguém que é onisciente, onipresente e onipotente. Não tem como. Sim. Ele sabe tudo, ele pode tudo e ele está em todos os lugares. Não tem como surpreender um cara assim. E esse é Deus. Ainda que a Bíblia não traga essas três palavras, onisciência, onipotência e onipresença, o contexto bíblico deixa claro. Deus está em todos os lugares, Deus vê tudo e ele pode tudo. Sim. Então, isso é poderoso da gente pensar. O testemunho, tanto das mulheres quanto de Pedro e João, não foram suficientes para convencer esses caras. Por quê? Eles eram lentos. Eles ainda não haviam entendido o quê? Não só o que Jesus havia ensinado para eles, mas eles também não entenderam o que os profetas diziam. Eles não entendiam o que Moisés tinha falado, tinha escrito. Eles não entendiam o que Davi escreveu. A mente parece que tinha um bloqueio. Lá na frente, Jesus acho que tira o
o chip, né? Tira o bloqueio ali, desbloqueia a coisa toda e a coisa vai embora. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!